Quando nós falamos de crescimento, amados, nós falamos também de confronto. Amém? Porque às vezes nós queremos ouvir somente aquilo que nos agrada, né? Mas às vezes nós temos que ouvir aquilo também que nos desafia. Não necessariamente algo agradável, mas também não é desagradável, mas é algo que nos desafia, algo que nos coloca a refletir, né, a respeito do que nós temos feito, como nós temos caminhado, como nós temos servido a Deus, como nós temos buscado. Semana passada nós falamos sobre propósito, né? Nós falamos sobre a alegria de nós termos uma certeza do propósito de Deus na nossa vida. A alegria de nós termos certeza de que nós somos filhos de Deus, que nós somos chamados e que Deus tem um plano em nossas vidas. Como nós vimos lá, o próprio apóstolo Paulo, ele foi desafiado, né, a ir realmente de encontro a Jerusalém, onde ele seria desafiado, onde seria confrontado, e lá ele ia cumprir o propósito de Deus na vida dele, né? Então eu creio que muitas vezes nós precisamos passar por confrontos, por desafios, e a palavra precisa ser colocada diante de nós, tá? Confrontada contra nossas vidas. Amém? Isso é bom. Amém? Isso é bom? Amém. Você crê que é bom para a sua vida? Amém. Você crê que Deus ele vai agir na sua vida quando Ele coloca uma palavra, um desafio, um confronto, algo na sua vida para que você cresça, né? Você venha a desenvolver. Eu tenho certeza disso, mas acho que Deus ele tem feito isso de várias formas, de várias maneiras. Ele tem nos desafiado, tem nos colocado em situações para que nós venhamos a desempenhar a nossa vocação, o nosso chamado. E acima de tudo, o importante, amados, é que nós tenhamos convicção no nosso coração. Amém? De que nós não devemos ser movidos por nossas carências, por nossas necessidades, por nossas faltas, por aquilo que muitas vezes nós achamos que é o que nós precisamos para a nossa vida. Nós não temos que ser movidos por isso, pela nossa própria vontade, pelo nosso desejo, muitas vezes de possuir, de ter. Nós temos que ser movidos por aquilo que é a revelação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Amém. A revelação. E aí, para nós recebermos isso de Deus, nós temos que buscar. E nós temos que permanecer na única fonte verdadeira da palavra, na única fonte verdadeira da revelação de Deus para nós, que é Jesus. Amém? Nós temos que permanecer em Jesus. E a palavra nessa noite, para refletir, está em João 15. Evangelho de João, capítulo 15. João 15 nos fala a respeito desse desafio, que é de nós permanecermos na palavra de Deus. Vamos ler. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa das palavras que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira.
tampouco vós podeis produzir frutos, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos, e se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim não podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo, e se cessará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo que queima. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Até o 11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja completa. Amém? Glória a Deus. Uma palavra de oração. Pai, queremos nesse momento, Senhor, estar refletindo aqui sobre a Tua palavra, Senhor, ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai, para nossa edificação, para o nosso fortalecimento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar, ó Deus, sobre nós o Teu Espírito, ó Pai. Possamos, ó Deus, ser desafiados, ó Pai, na nossa vida, através da Tua palavra, através, ó Deus, do Teu ensinamento em nossas vidas, ó Pai. Envia, Senhor, nessa noite, nossos corações, sejamos, ó Deus, atentos, ó Pai, sejamos nossos corações, ó Pai, cheios, ó Deus, do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto ele fala sobre a nossa relação com Cristo. A importância de que nós precisamos estar com a nossa vida ligada em Jesus. De que não existe substitutos na nossa vida para aquilo que é Jesus. Daquilo que é a fonte de vida, a fonte de toda alegria, a fonte de todo ensinamento, a fonte de toda palavra, a fonte de toda a plenitude em nossa vida, ela vem de Jesus. Não existe algo que nós possamos colocar em substituição, colocar em lugar de Jesus na nossa vida, ou como primeiro, ou como mais importante, ou como mais relevante em nossa vida. Não existe. E aqueles que colocam e que fazem isso, eles se distanciam, né? Eles são retirados, eles são jogados, cortados, podados não, mas cortados, né? Porque podar e cortar é diferente, mas eles são retirados, eles são lançados fora, porque não estão colocando em primeiro lugar ali, como principal na vida deles, né? Estarem ligados em Jesus. E esse desafio é importante, amados, para a nossa vida, porque estar com Jesus, só por isso já é um desafio. Amém? Porque nós temos que, em todo momento, onde nós estivermos, onde nós andarmos, testemunharmos Jesus para outras pessoas. Né? Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, ele esteve lá com eles, conversando e falou para eles: olha, vou derramar o meu Espírito sobre vocês, e vocês terão poder para perdoar as pessoas. Lá em João 20, mais aqui à frente. Para vocês terão poder para perdoar as pessoas. Vocês terão poder para levar esta palavra às pessoas. Então essa é a nossa ligação com Deus. Essa é a nossa ligação com Deus, é através de Jesus. E veja que quando o que ele destacou mais na vida dele não foi nem os milagres, né? Jesus, em várias situações, ele deixou muito claro que os milagres, eles não vêm antes da salvação. O mais importante é o perdão dos pecados sobre a vida das pessoas.
E esse ministério Ele entregou para mim, para você, para cada um de nós. Para aqueles que estão ligados em Jesus. Então, mais maravilhoso do que você andar sobre as águas, mais maravilhoso do que você curar os enfermos, é você poder levar ao conhecimento das pessoas que elas estão perdoadas, de que elas têm a salvação sobre a vida delas, de que elas têm a libertação sobre a vida delas. Que isso é o mais importante. Jesus, quando ele estava ali numa casa, trouxeram um paralítico pelo telhado, eles tiraram o telhado e foram descendo ali um paralítico, né? Vocês recordam desse texto? Eles chegaram e Jesus ficou assim extremamente, né, alegre com toda aquela situação, porque os amigos, todos estavam ali fazendo esforço para ajudar aquele homem a ter um encontro com Jesus. E Jesus, ele disse: olha, teus pecados estão perdoados. Jesus, ele colocou como primeiro, a tua fé, a tua dedicação, com base nisso, seus pecados estão perdoados. Antes mesmo de qualquer coisa, o mais importante que Jesus colocou para aquele homem foi: seus pecados estão perdoados. E aí as pessoas ficaram, os fariseus, né, ficaram murmurando ali, falando que Jesus não tinha, que quem era ele para fazer isso e por quê e tudo mais. E foi depois ele falou: então, se é assim também, está aqui, levanta, pega a sua cama, vai embora. Também curou, mas ele deixou claro que o principal, na verdade, amados, é a nossa certeza no coração da salvação. O mais importante, né, da nossa vida é essa certeza. Então, todas as outras coisas, elas vêm depois. Amém? O próprio Jesus, quando ele, a última palavra que ele podia dizer, né, a Deus, ao mundo, ele, ali no final, que ele poderia dizer muitas coisas, ele só disse assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-os. Então ele liberou perdão. Então, amados, é muito importante na nossa vida, nós entendemos os exemplos de Jesus, entendemos a palavra, entendemos o que é nós estarmos ligados a essa videira, né? Ou seja, nós extrairmos dessa videira as virtudes para a nossa vida, extrairmos para a nossa vida de Jesus aquilo que vai nos alimentar, que vai nos conduzir no dia a dia, na nossa vida. Então eu quero alguns pontos aqui que eu gostaria de refletir. No começo aqui, no primeiro parágrafo, ele fala no 15, né, que ele é a videira, que Jesus é a videira e o Pai é o agricultor, né? Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda. Então, na verdade, o processo de Deus, ele é sempre contínuo, ele nunca está parado, ele nunca está estagnado, ele nunca chega a um limite. Porque aquele que não está produzindo, aquele que está parado, então ele vai cortar, ele vai separar e vai deixar aquele ramo que não está produzindo, ele vai tirar, vai cortar totalmente. Ele vai começar do zero, né? Ele vai zerar aquele ramo e vai tirar. Mas aquele também que está produzindo, ele vai podar. E podar é você cortar de uma maneira que aquilo possa crescer melhor ainda e mais forte, né? Ele vai ter um corte para que ele não fique fraco e ele tenha desmembramentos e cresça mais forte. Porque se ele ficar muito grande, ele vai ficar mais fraco, vai produzir menos. Então, o processo de poda é um processo de crescimento. No primeiro momento ele vem e tem uma poda, que é um corte também. Mas depois de um tempo, da forma que ele foi cortado ali, da forma que ele é podado, dali ele vai desenvolver outras ramificações e vai partir para um crescimento. Então a poda, ela vem trazer um crescimento na vida das pessoas. E aqueles que estão ligados e produzindo e fazendo muitas coisas na obra de Deus, ele vai e poda, e aí dali ele cresce e gera outras situações. Muitas vezes isso também é importante para nós, amados, porque Deus, ele cuida da nossa vida, e às vezes, pela nossa natureza, pela nossa própria nosso coração, muitas vezes, que é enganoso, na palavra de Deus ele diz, às vezes nós começamos a nos orgulhar daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que Deus tem feito através da nossa vida. Às vezes colocamos isso, né, num status e imaginamos que aquilo é da nossa própria força. Então Deus, ele vem, ele dá uma podada, ele deixa você perceber que aquilo realmente é a obra de Deus e que você é parte dessa obra. Então você que está produzindo, muitas vezes, então, o que vai trazer isso?
Nós vamos passar por desafios, lutas. Então as pessoas estão na igreja e aí você vê uma situação e aí você fala, puxa, mas por que está acontecendo isso comigo? Né? A gente está aqui tão firme na igreja. Aí semana passada tem até um testemunho, porque também fizemos a reunião, saí daqui e 200 metros daqui o carro quebrou, na hora que estava indo embora. Aí liguei para o Ismael, ele estava por aqui, aí ele ficou comigo lá um tempo, aguardando o guincho, todo o processo. Eu sei que era 11h30, quase meia-noite, estava chegando em casa, então a gente não estava prevendo isso. Né? Você estava aqui na igreja, orando e tal, e aí saindo, indo para sua casa, você tinha outros planos, né? Chegar em casa e tudo mais. Domingo, segunda-feira, no dia seguinte, e às vezes você defronta com esses desafios para você refletir. Né? A palavra realmente foi bem nesse sentido, né? De nós termos certeza do propósito, de que Deus está no controle. Então, toda aquela situação serviu assim para refletir. Aí depois, durante a semana, ainda tive outros desafios, porque a concessionária ligou, passou um orçamento absurdo, eu já tinha feito a revisão, eu falei, nossa, não vou pagar isso, que não faz sentido. Mas assim, conversei na boa com o cara, o cara começou a me explicar, nós quer vir aqui ver o que é o carro e tal, ver as peças e tal. Eu falei, olha, não adianta, eu não conheço nada, se eu for aí, não sei o que é. Então eu falei para ele, olha, você só vê aí o que tem que fazer, me fala, só quero dizer que eu já gastei tanto, se for gastar mais isso, realmente é um valor que concorda comigo que é muito representativo em relação ao valor do carro e tal. E aí ficou e falou, não, deixa eu ver o que eu vou resolver. Eu sei que depois fui buscar o carro na sexta, eles deram um jeito lá, não me cobraram nada daquela manutenção. Falaram, não, isso aqui a gente colocou aqui na garantia, não sei aonde, pegou, tinha um recall, alguma coisa que estava cadastrada lá também, eles trocaram. Eu sei que naquela semana toda, na sexta-feira, fui lá pegar o carro, não tive que pagar nada. Então, glória a Deus. Então foi todo um processo, né, durante a semana, assim, de desafio. Mas então Deus ele vai nos fortalecendo a cada dia. Nesses desafios, serve para quê, amados? Para que nós sejamos fortalecidos, amém? Para que nós sejamos desafiados e tenhamos, né, o controle, onde Deus vai trabalhar. Como é que Deus vai trabalhar na sua vida? Longanimidade, ou seja, essa parte toda de mansidão, de autocontrole, são os desafios, né? Ou seja, você vai ler, você vai ouvir a palavra, mas na prática nós temos que experimentar o que é, para poder depois testemunharmos. Então Deus ele vai tratando isso na nossa vida, ele vai gerando em nós esse crescimento. Então o processo de Deus, muitas vezes os desafios ele vem para a nossa vida justamente para que nós sejamos desafiados a crescer, a conhecer mais de Deus, né? A estarmos mais ligados em Jesus. Então tem o texto também lá em João mesmo, 27, 13, quando Jesus ele ora por nós, né? Ali no final, ele estava orando pelos discípulos, por nossas vidas e por cada um de nós. E ele, aqui à frente, João 27, no verso 13, 27 não, 17, desculpe, isso, no verso 13 ele tem lá, do 13 ao 16, eles não são desse mundo, como eu também não sou, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. E no 15 ele fala, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Então esse 17, 15, ele realmente nos revela que o Evangelho, ele é algo assim, que nos dá uma segurança, porque nós estamos ligados a Jesus, mas também ele deixa muito claro que não é uma situação de conforto, de comodidade. Ou seja, o Evangelho está ali como um desafio
Ele tem em nossas vidas uma certeza, uma garantia, Ele nos dá uma segurança em Jesus, Ele nos dá uma segurança de que nós estamos ligados, de que Ele está nos guardando, de que Ele está nos protegendo. Assim, Ele fala, não os tire do mundo, mas os guarde. Então Ele está nos guardando, está nos protegendo, mas é um desafio. Então, temos certeza da segurança, mas também temos a certeza que não é o conforto que está prometido para a nossa vida, mas são os desafios e todo o crescimento que nós passamos, né? Então, o segundo ponto aí, importante também, voltando lá no 15, no verso 7, ele fala algo bem interessante que é a respeito das nossas orações, né? Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Então, como que é isso, né? A gente lê essa palavra e pensa assim, agora eu tenho todo o poder na mão e vou sair fazendo o que eu quiser e tudo mais. Mas, de fato, nós temos que atentar para o que ele fala na palavra antes, né? Ele fala, se você permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Então tem toda uma condição de que nós temos que estar orando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que é o ensinamento de Deus para a nossa vida. Então nós temos que estar orando no sentido de trazer uma revelação para a nossa vida daquilo que é importante para o reino. Não é? Então, amados, às vezes nós temos que ter muito claro na nossa vida, nossas orações, para que nós estamos orando, por que nós estamos orando e qual é o objetivo da nossa oração. Porque se nós estivermos com a nossa oração ligada em Jesus, que é a videira, né? Se nós permanecemos na palavra dele, permanecemos no ensinamento dele, permanecemos em Jesus, se essa palavra estiver alinhada, né, com o que é Jesus, essa oração ela vai trazer um resultado, essa oração ela vai ser atendida, porque ela vai testificar o nosso coração e Deus ele vai realizar a nossa vida. Mas por quê? Porque a nossa vida ela vai estar ligada em Jesus, né, ligada na palavra de Jesus. Então a nossa oração ela tem que ser para produzir frutos, produzir bênçãos para o reino de Deus, né, produzir, como nós vemos aqui, aqueles que estão produzindo frutos. Então nós temos que estar produzindo. Essa palavra tem que produzir vida, essa palavra tem que produzir transformação na vida das pessoas. É por isso que Jesus nos chamou, amém? Por isso que Ele nos resgatou e nos trouxe, nos reúne aqui, está trabalhando a nossa vida a cada dia, para que nós possamos levar essa palavra às pessoas, e tudo aquilo que nós pedimos, aquilo que nós movemos, no sentido de levar o reino de Deus. E é essa oração que tem que estar no nosso coração, né? Então, quando nós estamos orando, nós temos que estar tendo a visão do reino. Nós temos que orar diante da visão do reino de Deus, para que aquilo realmente vai ser relevante para o reino, onde Deus vai usar, né, a nossa oração dentro do reino. Então nós temos que ter nossa vida ligada na palavra e no ensinamento de Jesus, né? E aí, quando nós temos isso, amados, a nossa oração ela vai ser ouvida e ela vai ser atendida. Mas sabe qual é às vezes nós estamos pedindo uma resposta de Deus para alguma situação, para alguma decisão que nós temos que tomar. O Espírito Santo ele trabalha de uma maneira muito real na nossa vida. Quando nós estamos orando, buscando, Deus ele vai, e o nosso coração está realmente sincero, Deus ele vai dar a resposta ao nosso coração. Só que o que nós vamos sentir, na verdade, é a vontade dele na nossa vida e não a nossa vontade. Então nós vamos pedir uma decisão, pedir algo, uma resposta, e o Espírito Santo vai revelar a vontade de Deus na nossa vida, e aquilo vai testificar, e aí nós vamos realizar, tomar a decisão e fazer de acordo com a vontade de Deus. Então, na verdade, processo de oração, processo de nós conversarmos com Deus e ouvirmos a voz de Deus, e nós sermos convencidos por aquilo que é
vontade de Deus para a nossa vida. E não nós convencemos a Deus daquilo que é o nosso desejo para a nossa vida. Amém? Essa é a diferença de que você orar permanecendo, orar ligado em Jesus, é que nós vamos receber a resposta daquilo que é o importante para a nossa vida. Então nós vamos ser convencidos. Deus, Ele vai nos convencer daquilo que é o melhor para a nossa vida, através dessa oração, através de nós meditarmos. Ele vai colocar no nosso coração a convicção daquilo que é o melhor para a nossa vida. E não o inverso, né? Não é portanto de nós orarmos que nós vamos convencer a Deus do que é o melhor para nós e aí Ele vai realizar aquilo para a nossa vida. Não é o tanto que nós vamos orar e nós não vamos mudar o coração de Deus. Deus, Ele não muda, mas Deus, Ele está sempre no mesmo lugar e Ele tem o mesmo projeto para a nossa vida desde a fundação do mundo. Então Deus, Ele já conhecia cada um de nós, Ele tem um projeto para nós desde a fundação do mundo. Quando lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, né, o Adão e Eva tiveram aquele pecado inicial ali, Deus estava no mesmo lugar, e Ele fez a sua mesma rotina diária de passar pelo jardim, de procurar o homem e conversar, e o homem estava escondido, estava distante. Então Deus, Ele não muda, Ele é constante. Então Ele está sempre aguardando, né, o nosso posicionamento, está sempre à nossa espera, para que nós venhamos a ser convencidos pelo Espírito Santo. Amém? Então muitas vezes, amados, o processo da nossa vida, que vai mudar a nossa vida, que vai transformar a nossa vida, nós permitimos que o Espírito Santo venha a nos tratar, nos convencer daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. E não nós nos resistirmos e achar, não, isso aqui é o que eu quero, isso aqui que é importante para a minha vida, eu tenho certeza que isso aqui é importante, e aí você vai insistir naquilo, vai continuar pedindo, e Deus vai estar falando que não é. E se nós não tivermos nosso coração quebrantado, né, para receber, então vai ser difícil, né, porque Ele só vai responder quando você estiver de acordo com permanecendo na palavra, permanecendo em Jesus. Então, de acordo com a vontade de Jesus, de acordo com aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, e aí Deus vai responder. Então é muito mais uma resposta no nosso coração, amado, de convencimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né, do que nós insistirmos em algo que nós achamos que é o correto, né, e não mudarmos isso. Então nós temos que estar com o nosso coração disposto a ser tratado por Deus. É muito importante a gente saber que o que nós fazemos o que nós temos que ter certeza da nossa identidade em Deus, né? Porque não é o fruto que vai determinar quem nós somos, não é o quanto você produz ou o quanto você realiza que vai determinar quem você é em Deus. Então, primeiro nós somos em Deus, primeiro nós somos chamados em Deus, chamados como filhos de Deus. Nós temos uma identidade com Deus primeiro, para depois nós fazermos. Então esse fruto, ele é resultado do que nós somos, e não o inverso, né? A quantidade de frutos vai definir o que nós somos, porque aí, amados, o que vai acontecer é a frustração, porque se você basear a sua identidade na sua capacidade de produzir, muitas vezes nós vamos decepcionar. Então primeiro nós temos que ter certeza de quem nós somos em Deus, que Ele nos amou, que Ele nos chamou, que Ele nos trouxe até a sua presença, de que Ele tem um chamado, um projeto, um propósito na nossa vida, como nós refletimos um pouco na semana passada sobre a importância de nós buscarmos o propósito de Deus na nossa vida. Nós temos certeza onde que é que Deus quer trabalhar, onde que Deus quer usar a nossa vida, como eu vou fazer parte do corpo, em que lugar do corpo Deus quer me usar. Eu tenho certeza que Ele tem algo
Cada um de nós tem um papel, tem algo assim que Deus quer realizar através da nossa vida. Então você tem um chamado, tem algo assim que Deus quer realizar através de você e só você pode fazer. Então nós temos que buscar essa revelação de Deus. Não podemos deixar passar esse chamado na nossa vida. E aí vem a palavra que eu disse no começo, de confrontar. Muitas vezes nós vamos ser confrontados. Deus vai perguntar aí, assim, através da palavra, mas o que é que você tem feito? Fala aí, quais são os seus frutos? Porque ele fala lá que quem não tem fruto, ele corta. E quem tem fruto, ele poda. Ele cuida. Então Deus vai perguntar para você, cadê os seus frutos? Aonde estão os teus frutos? Onde você está entregando os seus frutos? O que você tem trazido? O que você tem realizado? O que você tem empreendido a sua vida para o reino? Onde é que você está produzindo? Deus ele vai nos confrontar em relação a isso. Porque, amados, sabe que quem é mais prejudicado quando nós não produzimos somos nós mesmos, porque isso vai nos enfraquecendo, vai nos esfriando, vai fazendo que... Por que aquele ramo que não produz ele é cortado? Porque ele morre, ele fica seco, morreu, ele é cortado. E o ramo que produz, ele está ali forte, às vezes está até muito carregado, aí Deus vem e poda para ele ganhar mais força. Então, quem é mais prejudicado no processo de quando nós não estamos produzindo, não estamos trazendo frutos para o reino de Deus, somos nós mesmos. Porque aí nós vamos ser desanimados, nós vamos ser esfriar, nós vamos ser enfraquecidos, quando não definhar totalmente, secar. E aí fica difícil recuperar esse ramo, fica difícil recuperar essa motivação para o reino. Então nós temos que realmente nos questionar, desafiar a cada dia, né? O que realmente nós estamos produzindo. Eu sei que nós temos muitos desafios, né? Cada um de nós temos aí o dia a dia que nos consome, nos toma tempo, nos coloca sobre várias circunstâncias. Nós temos que cumprir toda uma agenda na sociedade, porque nós estamos inseridos nessa sociedade. Então nós temos que seguir muitas agendas. Mas nós não podemos esquecer do chamado principal de Deus para a nossa vida, que é manifestar o reino e produzir, né? Ser frutífero. Nós temos que ser frutíferos, dar frutos. E esses frutos, amados, eles vão não para a nossa glória, né? Mas de forma alguma. Mas ele é para o nosso próprio crescimento. Porque quando nós estivermos produzindo muito, aí Deus ele vai fazer um processo na nossa vida para um próximo passo, para um outro crescimento, né? Ele vai, nós estivermos produzindo bastante aonde nós estamos aqui. Você, por exemplo, às vezes, nossa igreja, nas congregações, temos vários ministérios, estruturas. Então você é um líder de jovens, você está produzindo muito ali. Então Deus ele vai pegar você agora e vai botar, vai te podar e vai te botar num outro processo, uma área de desafio. Então de repente vai ser um pastor e aí você vai ter outro desafio, então você vai ter que ganhar mais força para continuar. Então Deus ele vai nos capacitando à medida que nós vamos produzindo. Então eu queria desafiar a gente, todos nós, né, a pensarmos em quanto nós temos produzido. E muitas vezes, amado, esse fruto, né, ele pode ser de várias formas. Ele pode ser uma palavra, ou mesmo um cuidado que você tenha com alguém,
o mesmo material, o recurso que você investe, o recurso que você coloca à disposição. Tem várias formas de você abençoar a vida das pessoas, né? De trazer as pessoas da presença de Deus. Então esse fruto, ele vai ser resultado do nosso esforço, mas também dos nossos recursos, também da nossa dedicação, do nosso esforço. Porque Deus, ele nos abençoa, não é? Deus, ele derrama sobre nós a bênção. Deus, ele fala, olha, Salmo 133, ele vai derramar na nossa vida a bênção, para que nós possamos o quê? Gerar vida através da bênção que Deus coloca na nossa vida. Então ele vai falar, olha, vou derramar a bênção na sua vida, mas essa bênção é para você repartir, e quando você reparte, está gerando vida. Então aquilo que Deus coloca na nossa vida, ele tem que produzir. Nós não temos que acumular, não temos que guardar, não temos que ter amor às coisas do mundo, às coisas materiais. E se isso for importante para transformar vidas, nós temos que empreender no reino de Deus. Nós temos que dispor. Então, amados, lá em Colossenses, abra aí sua Bíblia em Colossenses 1. Só para a gente ler um texto, uma frase aqui, já seguindo para a conclusão da nossa palavra nessa noite. Colossenses 1. É isso mesmo. Vamos ver. É 16. Diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Então tudo foi criado para Deus, para Jesus. Tudo foi criado por ele e para ele. Inclusive nós, você e eu. Nós somos criados para ele, por ele e para ele. Então esse entendimento, amado, que nós temos que ter na nossa vida, de que de tudo, né, na nossa vida, nós fomos criados por ele e para ele. E esse tem que ser o sentimento do nosso coração, de que o mais importante é nós conhecermos, permanecermos e crescermos no conhecimento de Jesus a cada dia. Amém? Então, para isso eu preciso de você, né? Cada um de nós precisamos um dos outros, para nos animar, nos desafiar, colocar diante de nós um confronto da palavra. Mas nós sabemos que a palavra, amados, ela é 100% fiel à vontade de Deus. Mas nós sabemos também que a palavra, por si só, ela pode até traduzir algo para as pessoas, mas ela pode também ser uma acusação, se não for tratada com amor. Mas nós temos que usar a palavra com sabedoria e com amor, né, para exortar, para falar as coisas de Deus. Então, a palavra, ela é verdadeira, mas é usada com sabedoria para exortar a vida das pessoas, para trazer vida. Porque a palavra, somente a palavra, ela vai trazer, sem o amor, ela pode trazer condenação para a vida das pessoas, só condenação. Se você não trazer essa palavra com amor, né, ela pode trazer condenação e a pessoa achar, puxa, estou realmente em situação difícil. Mas se você traz a palavra com amor,
Você vai trazer vida para essa pessoa, né? Então nós temos que sim entender que Deus ele quer usar a nossa vida para trazer essa revelação para as pessoas. Então eu preciso de cada um. Eu preciso de você precisa de mim. Nós temos um canto de falar isso, né? Mas e nós precisamos de Cristo. Vamos concluir a frase, né? Que é esse cântico. E aí, amados, dessa forma nós vamos crescer, também, produzir. E esse fruto não é para a nossa glória, não é para o nosso engrandecimento, mas é para a glória do reino de Deus. Amém? Para o engrandecimento do reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém?